Tomamos o nosso estudo do Apocalipse, já estamos na fase final, se é que se pode dizer, porque já estamos muito mais da metade. Começamos hoje o capítulo 19. O Apocalipse, como nós sabemos, ele tem 22 capítulos. Uma breve palavra sobre o local do capítulo 19, isto é, onde ele está inserido. Ele está inserido nessa dinâmica de 3 capítulos, 17, 18 e 19, acerca do castigo de Babilônia. O livro do Apocalipse descreve a história da igreja de todos os tempos. Essa história é marcada pela presença do Cristo ressuscitado e do seu Espírito na vida da igreja. E a igreja, continuamente, a partir, já desde o seu início, das suas origens, isso é descrito de forma dramática no relato dos evangelhos sobre as tentações de Cristo, sempre acossada pelo poder das trevas, pelo inimigo de Cristo e, por causa disso, o inimigo de todo o gênero humano, o demônio. O livro do Apocalipse, portanto, narra em todas as etapas, todas as épocas, todos os momentos da vida da igreja, desde Pentecostes até a consumação dos séculos, esse drama, essa luta contínua entre Cristo e sua igreja de um lado e o poder das trevas, o demônio e seus sequazes do outro lado. Toda a narrativa do livro do Apocalipse, até o capítulo 16, descreve as investidas, os embustes, os engodos, os estratagemas, a fúria de Satanás, seja ele mesmo com os seus anjos, ou seja, imediatamente, seja também imediatamente por meio de pessoas e por meio de instituições, para perseguir a igreja de Cristo, para levar os cristãos ou a apostatar ou simplesmente a morrer. É a fúria de Satanás contra a igreja. Essa fúria é dita com todas as letras, é descrita de forma dramaticamente assustadora no capítulo 12, versículo 12, o capítulo da luta do dragão contra Miguel, dos anjos a serviço do dragão e dos anjos comandados por Miguel, onde Miguel sai vitorioso e já não se acha lugar para o demônio no céu, e ele parte furioso para a terra, cheio de grande ira, é a tradução que se encontra na Ave Maria e nas demais traduções, Bíblia de Jerusalém, etc. Cheio de grande furor, cheio de grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Quando tudo parecia indicar a vitória de Satanás, o triunfo perpétuo de Satanás e daqueles que estão a serviço de Satanás, as duas feras, a surpresa, o castigo de Babilônia, a derrocada do Império Romano, o fim definitivo da estrutura a serviço de Satanás. Ainda não tratamos do castigo de Satanás, do julgamento de Satanás, que vai ser descrito mais adiante. Ora, os capítulos 17, 18 e 19 descrevem o castigo de Babilônia, a ruína, a pulverização do império. Esse relato termina no capítulo 19, versículo 10. Não é, portanto, todo o capítulo 19 que descreve o castigo de Babilônia. A partir do versículo 11, vocês já dão uma olhada, percebem que o capítulo 19 está dividido em duas partes bem precisas. Vamos chamar o capítulo 19, versículos de 1 a 10, de epílogo, isto é, de última parte dessa narrativa do castigo de Babilônia. A partir do versículo 11, já se fala positivamente a vitória de Cristo sobre as feras. Já que Babilônia foi castigada, agora é preciso que seja evidenciado a vitória
vitória, o triunfo, a realeza, a soberania, a potestade definitiva, consolidada, irrevogável, irreversível, suprema, eterna de Cristo sobre essas realidades que ameaçaram, que causaram tanto sofrimento à igreja. Esse é o contexto do capítulo 19. Portanto, vamos começar esse finalzinho desse relato de 2 capítulos e meio, Apocalipse 17, Apocalipse 18, até Apocalipse 19, versículo 10. Versículo 1. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia! A nosso Deus a salvação, a glória e o poder. E segue o hino que comentaremos daqui a pouco, a partir do versículo 2. A primeira observação que temos a fazer neste versículo: quem ouve é o vidente. Portanto, na primeira pessoa do singular, eu ouvi, trata-se inequivocamente do vidente, do autor do Apocalipse, o apóstolo e evangelista João. Ele ouve no céu como que um imenso coro. Outra tradução: numerosa multidão. Pergunta-se: é uma multidão de anjos? É uma multidão de pessoas? Ou é uma multidão de pessoas e anjos? O versículo não diz, mas investigando 2 passagens que nós já vimos no mesmo Apocalipse, nós podemos tirar uma conclusão. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 7, versículos de 9 a 10, por favor. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Tudo leva a crer, portanto, volte para Apocalipse 19, versículo 1, que essa multidão, que não é nominada, que não é tipificada, trata-se de uma multidão de pessoas humanas. Vamos a outro texto, vamos ao capítulo 12, versículo 10, do mesmo Apocalipse. Já estudamos este versículo. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Uma voz forte. Aqui não dá para identificá-la. Provavelmente não se trata do próprio Deus, como já vimos, ou se trata da voz de um anjo, ou se trata da voz de um dos 24 anciãos, ou de um dos 4 animais. De qualquer forma, trata-se de uma criatura. Voltando ao capítulo 19, versículo 1, esse imenso coro, portanto, provavelmente indica um imenso coro é constituído de pessoas humanas, não excluída também a possibilidade de anjos entoarem esse canto, porque esse canto não tem nada de exclusivo para os seres humanos. Essa imensa multidão, esse imenso coro que cantava, portanto, é constituído, ou pode ser constituído, de pessoas humanas e de anjos. Um outro detalhe, a expressão aleluia. Aleluia é uma palavra que no Novo Testamento só aparece aqui. É o único livro do Novo Testamento onde essa expressão Halelu, em hebraico é louvai, daí vem a palavra halel, o encontro de louvor, halel, ou halelu, louvai, o verbo no imperativo, Yah, daí vem Javé, Yavé,
Aleluia, louvai, Javé, Deus. Aleluia, louvai a Deus. A palavra aleluia aparece também no versículo 3, deem uma olhada. Não vamos ler nem explicar, porque daqui a pouco vamos comentar. Deem uma olhada também no versículo 4. Deem uma olhada também no versículo 6. Então, versículos 1, 3, 4 e 6. É um detalhe muito importante. No Antigo Testamento, obviamente que essa expressão, essa exortação, louvai a Deus, ou aleluia, ela aparece em muitos salmos. Trataremos de alguns deles mais na frente, o Salmo 135, por exemplo, mas muitos outros salmos. É o pequeno dado a respeito do aleluia. A expressão a nosso Deus, ainda no versículo 1, a nosso Deus, a salvação, a glória e o poder, ela é estereotipada. Já aparecem duas outras situações no mesmo Apocalipse. Vamos dar uma olhada se essa expressão, a nosso Deus, a salvação, a glória e o poder, já apareceu no Apocalipse. 7, de 9 a 10, por favor. Mais precisamente, versículo 10. Apocalipse 7, versículo 10. E bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Não é exatamente com as mesmas palavras, mas a ideia, ela é muito parecida. E finalmente no capítulo 12, versículo 10, no capítulo 12, versículo 10, aí sim, nós temos essa afirmação quase que idêntica. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Portanto, a ideia, o hino, trata-se de um hino litúrgico, certamente aqui, que é entoado no céu, já havia aparecido, já se encontra em dois outros lugares no mesmo livro do Apocalipse. Aqui é toda a igreja que está louvando a Deus pela sua vitória. Versículo 2: porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. O sangue dos seus servos. Primeiro, que significa seus juízos são verdadeiros e justos. Os julgamentos de Deus, os juízos de Deus são verdadeiros, ou seja, na verdade, justos, na justiça. Não sei se vocês lembram das 4 prerrogativas de Deus. No Salmo 84, versículo 11, o Salmo diz exatamente o seguinte: amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Em Deus não há cisão, não há conflito entre essas 4 palavras. Se uma delas conflituar com as outras, é porque ela não foi bem compreendida. Por nós, as 4 caminham sempre juntas. Em Deus, amor nunca fere a verdade, a justiça e a paz. A verdade em Deus nunca fere o amor, a justiça e a paz. A justiça em Deus nunca fere o amor, a verdade e a paz. E a paz em Deus nunca fere o amor, a verdade e a justiça. É como se uma palavra fosse adjetiva das outras. As 4 caminham absolutamente juntas. É entre os homens que muitas vezes se coloca uma contra a outra. Ah, você não é caridoso. Você é muito verdadeiro. Ah, mas a justiça precisa ser misericordiosa. Essa discussão não entra no âmbito de Deus. Em Deus não há conflito entre essas afirmações. Então vejam,
os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos. Nenhum juízo de Deus, juízo particular, juízo final, nenhuma sentença do Senhor fere a verdade ou a justiça. O julgamento do Senhor, portanto, será perfeito. Muito bem. Essa expressão, porque seus juízos são verdadeiros e justos, vamos ver se ela já apareceu no Apocalipse. Dê uma olhada no capítulo 15, versículo 3. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus dominador, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. De novo, o estereótipo. Trata-se de um hino litúrgico entoado pela Igreja Celeste e, obviamente, pela Igreja Terrestre, porque esse livro era lido, como todos os outros, na liturgia da Igreja nos primeiros séculos. Esse é um dos critérios para que um livro fosse considerado inspirado, que ele fosse lido pela Assembleia que tivesse a chancela, a aprovação dos apóstolos. Muito bem, vamos dar uma olhada no capítulo 16, versículo 7. Ouvi o altar dizer: sim, Senhor, Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. Então, voltemos para o capítulo 19, versículo 2, essa expressão, porque os seus juízos são verdadeiros e justos, pela terceira vez, está aparecendo no livro do Apocalipse. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra por causa de sua prostituição. Aqui estamos tratando de prostituição no sentido moral. Claro que na Bíblia também se fala, no Antigo Testamento e indiretamente no Novo Testamento, de prostituição masculina, ser humano do sexo masculino, e prostituição feminina, ser humano do sexo feminino. Mas aqui trata-se de prostituição moral, ou seja, uma instituição chamada Império Romano seduzia as pessoas da mesma forma que uma prostituta ou um prostituto que vende o seu corpo, que comercializa o seu corpo, seduz um homem ou uma mulher. Vamos dar uma olhada nessa prostituição moral que já vimos no Apocalipse em 4 passagens. Capítulo 14, versículo 8. Outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho da sua imundícia desenfreada. Lembrem-se que Babilônia é descrita aqui como uma mulher. Dê uma olhada no capítulo 17. Ela está sentada em cima de uma fera escarlate e está vestida de púrpura e escarlate. Capítulo 17, versículos de 3 a 4. Ela tem na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundícia de sua prostituição. Capítulo 17, versículo 2, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria, vinho do ponto de vista moral, luxúria do ponto de vista moral, a depravação do Império Romano, que conseguia seduzir reis, nações e cidadãos, escravos, plebeus, etc. Versículo 5, na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Repito, a ideia de prostituição no Apocalipse é, sem dúvida alguma, moral. Trata-se de uma instituição e não de uma pessoa. Porém, recordo que o Império Romano tinha também como prática
normal, se é que se pode dizer assim. Essa licenciosidade moral, essas aberrações desenfreadas, protagonizadas, ilustradas em tantas obras, também cinematográficas. Capítulo 18, versículo 3, ainda temos a prostituição moral de Roma, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria, pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Eu citei de novo esses textos que já vimos no mesmo livro do Apocalipse, justamente para mostrar que a ideia de prostituição é bíblica. No Antigo Testamento se fala de prostituição masculina e feminina, mas no Apocalipse é a prostituição bem mais ampla, de sedução do Império Romano. A moda de uma prostituta que seduz os homens e as mulheres, ela que oferece o seu corpo, que vende o seu corpo, que comercializa o seu corpo. Versículo 3, Apocalipse 19. Depois que começaram, aleluia, sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Reparem no início do versículo 3, recomeçaram. Esse verbo se refere a quem? Ao imenso coro citado no versículo 1. É um coro, por assim dizer, intercalado. O coro do versículo 1 e do versículo 2 se refere a uma causa, a um motivo. Eles louvam a Deus por uma razão precisa. Reparem que o versículo 2 começa com um porquê. O versículo 3 recomeça agora se alegrando pela fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. Então, José, não parece um pouco uma incoerência, uma incongruência? Fumaça que sobe pelos séculos dos séculos? Fumaça que nunca acaba? Mas ela não já foi destruída? Tudo bem que olhar a fumaça, bem, mas a fumaça de qualquer realidade material, depois do incêndio, com ou sem a presença dos bombeiros, o fogo um dia tem que acabar. Mas não. Aqui é a fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. O autor sagrado, contemplando a destruição material do império, especificamente a cidade de Roma, a grande prostituta, projeta para além da morte o castigo de Deus. Aqui estamos tratando do fogo que não se extingue, do fogo que não se apagará jamais, a condenação eterna. Do lado dos eleitos, a alegria, o júbilo pelos julgamentos de Deus que são verdadeiros e justos. Fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. Vamos dar uma olhada no capítulo 18, versículos 9 e 18. O capítulo anterior, por favor. Vamos tentar descobrir essa fumaça. Ela já apareceu. Apocalipse 18, 9. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa os reis da terra, que com ela se contaminaram e pecaram, quando avistarem a fumaça do seu incêndio. Confrontem agora com Apocalipse 19, 3. Que ironia! Que contradição! Que oposição! De um lado, vendo a fumaça, uns angustiados. Do outro lado, vendo a fumaça, os felizes. Há pessoas que dizem: ô Dom José, vamos admitir a possibilidade de eu me salvar. E no dia do juízo, eu olhar para o outro lado, e se eu vir alguém da minha família, eu vou sentir tristeza? Vai nada, vai não. Vai não. Vai sentir uma alegria tremenda. Sabe por quê? Porque no céu, nós pensaremos como Deus.
No céu, a nossa maneira de pensar e de agir será plenamente identificada com a de Deus. E os julgamentos de Deus são verdadeiros e justos. Por favor, são verdadeiros e justos. Seus juízos são verdadeiros e justos, diz no versículo 2. Na hipótese de alguém no céu contemplar no dia do juízo ou em outro momento, enfim, uma pessoa que muito amou nessa vida, não vai sentir tristeza. No céu ninguém sente tristeza. Nós compreenderemos no céu a verdadeira gravidade do pecado. Nós compreenderemos no céu que as pessoas que se condenaram, não se condenaram por vingança de Deus, mas por decisão livre delas. No céu nós contemplaremos Deus face a face, nos veremos os outros salvos e condenados na óptica de Deus, que ama infinitamente, não sente nenhuma tristeza, nenhum furor, nenhuma raiva com os condenados. Se eles estão lá, foi por livre decisão deles. O Senhor os amou, ofereceu todas as condições para eles se salvarem, mas eles não quiseram. Glórias e louvores a ti, Senhor, porque meu Pai, meu Deus do céu, eu estou falando aqui hipoteticamente, eu estou falando do meu Pai, porque meu Pai está lá. Eu te louvo, teus juízos são verdadeiros, são justos. Glórias e louvores a ti. Agora, nós sempre temos essa tendência, de julgar que os nossos são santinhos, não tem nenhum defeito, e que a qualquer custo devem ir para o céu. Nananina. Deus é quem conhece o coração. Salmo 63, versículo 7. É um abismo no coração do homem. Os eleitos, olhando para a fumaça dos séculos, sentirão uma alegria indizível. Não é a alegria mundana da vingança, tome bem feito, tome bem feito. É a alegria do Deus cujo julgamento é justo e verdadeiro. Versículo 2. Olha aí a oposição. Apocalipse 18, versículo 9. De um lado, e Apocalipse 19, versículo 3, do outro lado. Não olharemos para a fumaça como a esposa de Ló. A famosa história da destruição de Sodoma e de Gomorra, Gênesis capítulo 19, versículo 28. Vamos dar uma olhada. Gênesis 19, versículo 28. A ordem do ano foi clara, não é para olhar para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Gênesis 19, versículo 28. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor, diz o versículo 27. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo, ou fumaça, outra tradução, um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. A ideia da fumaça, portanto, evoca aqui e também no Apocalipse a ideia de destruição completa. Mas lembrem-se que a fumaça de Sodoma e de Gomorra não era pelos séculos dos séculos. A do Apocalipse, sim. Aqui estamos falando de condenação eterna. Algo tão assombroso, inimaginável. Um sofrimento que jamais acabará. Convenhamos, para mim, pobre coitado, só em pensar um pouquinho já me assusta e me deixa com os nervos à flor da pele. Um sofrimento que jamais vai acabar. Deus jamais destruirá os anjos condenados e as pessoas condenadas. Mas é isso que diz a palavra de Deus acerca desse sofrimento. Trata-se de um sofrimento sem fim. Trata-se de uma angústia, de um tormento que jamais acabará. De novo, o versículo espantoso, antes de passarmos para o versículo 4. Aleluia! Sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos.
Aqui não é alegria sádica, por favor. Aqui não é vingança debochada, por favor. Aqui não é forrobodó. Aqui não é festa que se alegra com a desgraça do outro. A razão está no início do versículo 2. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Está claro? Bem, eu devo dizer a vocês que para mim está um pouco obscuro, porque nós estamos tratando de algo tão grave, de uma realidade tão espantosa. Meu Jesus, tem misericórdia da humanidade. Livra-nos de partir desta vida em pecado mortal. Meu Jesus, tem compaixão da humanidade. Meu Jesus, dai-nos a graça da perseverança final, do arrependimento antes de morrer. Porque isso assusta realmente. É algo extremamente sério. Muitíssimo sério. Versículo 4. Então, os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que se assenta no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Amém é uma palavra que significa é verdade. Ou então, é verdadeiro isto. Tal coisa é veraz. Nesse sentido, se é verdade, o mesmo Jesus que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso amém. Quando nós falamos amém, nós estamos falando, sabe que nome? Jesus. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus. Porque amém é verdade. Verdade. Então, amém, aleluia, é verdade, louvai a Deus. Está claro? Está claro? Aleluia é louvai, Yah é Javé, é Deus. Aleluia, aleluia, louvai a Deus. Amém, é verdade. É verdade. É verdade. Repare que nós estamos diante de um capítulo litúrgico. Litúrgico. Por que litúrgico? Eu vou dar alguns segundos para vocês. Vou dar alguns segundos. Para que vocês tentem descobrir 4 versículos, onde aparecem frases que nós citamos em toda e qualquer missa, nesse capítulo 19. Lógico que no tempo da quaresma, a única palavra que nós não podemos pronunciar é o aleluia. É o aleluia. Durante a quaresma não se pronuncia. É um canto pascal. Muito bem. Mas vejam no versículo 1, aleluia. Vejam no versículo 3, aleluia. Vejam no versículo 4, aleluia. Vejam no versículo 6, aleluia. Agora, deem uma olhada no versículo 9. Adivinhem, no finalzinho da missa, antes da comunhão, qual é a frase que o sacerdote pronuncia quando eleva o corpo do Senhor partido sobre a patena? Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro ou para a ceia do Senhor. Essa frase é tirada do Apocalipse. Então podemos dizer, porque não, São João Apóstolo Evangelista não vai ficar com raiva, vai até gostar lá no céu, se nós chamarmos o capítulo 19 de um capítulo litúrgico. A liturgia no céu, já antecipada aqui na terra, sobretudo na celebração da Eucaristia. Muito bem, esses 24 anciãos do versículo 4, por favor, e esses 4 animais, vocês sabem dizer, lembram-se vocês, se eles já apareceram alguma vez no livro do Apocalipse? Já. Quem pode dizer 2 capítulos nos quais eles aparecem? 4 e 5. Vamos dar uma olhada. Apocalipse 4 e 5. 4 e 5. Muito bem, versículo 4, os 24 anciãos, mas também os 4 seres vivos aparecem no versículo 6. No capítulo 5, os 24 anciãos aparecem no versículo 5,
Aparecem também os animais no versículo 6, não é? No versículo 6, os 4 animais e os 24 anciãos também aparecem no versículo 8 e assim por diante, não é? Vejam no versículo 14, já no finalzinho do capítulo 5, etc. Já sabemos que animais são estes. Já sabemos a simbologia desses animais, segundo o Santo Irineu, bispo de Lyon, associando cada animal a um dos evangelistas. Já sabemos o porquê do número 24. Quem eles representam, esses 24 anciãos? Não é o momento de voltar a essa explicação. Muito bem. Então, essas personagens que integram, curiosamente, vejam, os capítulos 4 e 5, vejam o título, A Corte Celeste, e o Cordeiro Redentor circundado por esses que estão constantemente a adorá-lo e a louvá-lo, recorre essa ideia dos 24 anciãos e dos 4 animais no capítulo 19, também numa moldagem, numa roupagem litúrgica. Portanto, nós já podemos associar sem possibilidade de erro que os 4 animais, a corte celeste, os 24 anciãos, o cordeiro, eles integram essa liturgia que está se desdobrando lá na glória do céu. Então, esses 24 anciãos e os 4 seres, eles se prostram e adoram o Senhor. Aliás, prostrar-se e adorar o Senhor, eles já fizeram isso. Vamos dar uma olhada no capítulo 7, versículo 11. Prostrar-se e adorar. A prostração para um oriental, ela tanto podia ser como nós fazemos aqui no Ocidente, no genuflexório, ou colocar os joelhos, mas permanecer com o tronco ereto, não tem genuflexório, mas você se ajoelha no chão. Ou então, e esse é o gesto mais antigo, dobrar os joelhos e inclinar, ajoelhar a cabeça no chão. Está claro? Como fazem os muçulmanos nas sinagogas, nas mesquitas. Mas também alguns judeus fazem. Esse era o gesto feito por Jesus. Diga-se de passagem que também não está proibido na Igreja Católica Apostólica Romana. O genuflexório, que entrou na tradição da Igreja vários séculos depois de Cristo, é um dispositivo material para ajudar a pessoa a se ajoelhar. Mas não é a única forma de se ajoelhar. Vamos dizer que é a forma clássica no Ocidente, mas não é a mais antiga. A mais antiga, a que Jesus fazia, é como os muçulmanos fazem. Ajoelha-se no chão e inclina a cabeça no chão, tocando a cabeça no chão. Vamos dar uma olhada em 7, versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra, vejam, de face em terra. Exatamente como os muçulmanos fazem. Jesus fazia assim. A sua face, a sua testa batia na terra. Muito bem. E agora, vamos a Deus. Apocalipse 11, versículo 16. Os 24 anciãos que se assentam nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus. De rosto em terra. Aquele gesto que nós acompanhamos pela TV, não é? Como os muçulmanos rezam. Não é a única forma de adorar a Deus. Você pode adorar a Deus também em pé. Há pessoas que não conseguem, problema de coluna, problema na rótula, ou qualquer outro problema de circulação, não podem se ajoelhar. O próprio Papa Francisco, parece que ele tem um problema na perna, ele anda com uma certa dificuldade, ele não faz a genuflexão na hora da elevação do corpo do sangue. Vocês já perceberam, ele não pode se ajoelhar. Muito bem. Então se pode adorar a Deus
corporalmente de muitas formas, mas esta é a forma clássica, ajoelhar-se e colocar o rosto na terra, em completa submissão e absoluto reconhecimento da grandeza, da onipotência, da majestade do Deus que está sendo adorado. Muito bem. Já sabemos o significado dos 4 animais, são representantes de toda a criação. A história e a criação, história, 24 anciãos, são os representantes do Antigo Testamento. Alguns exegetas dizem que são o resultado da soma dos representantes da Antiga Aliança, 12 tribos de Israel, e Nova Aliança, os 12 apóstolos. Outros defendem as 24 tribos que já citamos aqui, citadas em alguns livros do Antigo Testamento. De qualquer forma, toda a criação e toda a história reconhecem que os cristãos penetram até ao mais profundo projeto de Deus, porque eles reconhecem, de novo, vale a pena citar o versículo 4, amém, aleluia. Aqui nós temos a criação toda e a história da salvação, reconhecendo que o Senhor que sentenciou Babilônia, a grande prostituta, é merecedor, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. A nosso Deus, a salvação, a glória e o poder. Versículo 4, eu penso que está mais ou menos explicado. Versículo 5, do trono saiu uma voz que dizia: cantai ao nosso Deus, vós todos seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Do trono saiu uma voz. Reparem que no versículo 1 nós temos um imenso coro, portanto muitas pessoas cantando. Aqui é uma voz. Essa voz é de anjo ou é de uma criatura humana? Seguramente não é uma voz de Deus, porque cantai ao nosso Deus. Não pode ser Deus que está falando aqui, senão ele diria cantai a mim. Se é cantai ao nosso Deus, ou é uma criatura humana, ou é uma criatura angélica. De qualquer forma, é um convite que esta personagem misteriosa dirige a toda a igreja, a toda a corte celeste. Cantai ao nosso Deus é uma expressão tirada quase literalmente do Salmo 134. Vamos dar uma olhada, por favor. Vamos ler os versículos 1 e o versículo 20. Salmo 134. Aliás, dei uma olhada à primeira palavra do versículo 1. Aleluia. Salmo 135. Aleluia. Salmos aleluiáticos. São salmos de louvor. São salmos que começam exortando os leitores ou os ouvintes a louvar a Deus. Então, louvai o nome do Senhor, versículo 1, louvai os servos do Senhor. Versículo 20, casa de Levi, bendizei ao Senhor, vós todos que o servis, bendizei ao Senhor. Gravem bem esses dois versículos e voltemos para o versículo 5 de Apocalipse 19. Do trono saiu uma voz que dizia: cantai ao nosso Deus, vós todos, seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Ideia, portanto, tirada desse salmo. Aliás, pequenos e grandes são exortados também em Apocalipse 11, 18. Vamos dar uma olhada. Pequenos e grandes, irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. A ideia de pequenos e grandes, portanto pobres e ricos, portanto poderosos, subordinados, portanto detentores do poder e aqueles que não têm o poder, é essa dialética, essa oposição na convivência humana entre aqueles que detêm
algo, e outros que não têm aquilo que esses têm, pequenos e grandes. Muito bem, toda a igreja é chamada a render graças, a cantar ao nosso Deus. Versículo 6. Nisto ouvi como que um imenso coro, sonoro como o ruído de grandes águas, e como o ribombar de possantes trovões que cantava: Aleluia! Eis que reina o Senhor, nosso Deus, o dominador. Grande multidão, imenso coro, é toda a igreja na sua totalidade, os eleitos que já estão participando da felicidade sem fim, e aqueles que se purificam no purgatório, e aqueles que ainda peregrinam aqui na terra. É a igreja toda unida, elevando a Deus esse canto. Servos que temem a Deus, pequenos e grandes. Agora reparem com que se parece esse imenso coro, com o ruído de grandes águas e com o ribombar de possantes trovões. Uma grande cascata, uma quantidade de água tremenda que faz um barulho típico de água que está se movendo numa velocidade tremenda. Vamos dar uma olhada se isso já apareceu na Bíblia, no Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Aqui se refere certamente ao Filho do Homem, a nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Versículo 13, Filho do Homem é citado. Vejamos versículo 15, que trata: seus pés se pareciam ao bronze fino incandescido na fornalha, sua voz era como o ruído de muitas águas. Curioso que o coro dessa multidão é um coro semelhante ao ribombar de muitas águas, e a voz de Jesus também. A igreja que se parece muito com Cristo na glória, a voz de Cristo semelhante à voz da igreja. Lembram de Lucas 10,16? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos ouve, a mim ouve. A voz de Cristo no Apocalipse, versículo 1, capítulo 1, versículo 15, semelhante ao ruído de muitas águas. E a da igreja, Apocalipse 19, versículo 6, como o ruído de grandes águas. Que interessante. Agora vamos ver o ribombar de possantes trovões, no mesmo versículo 6. Dê uma olhada no capítulo 6, versículo 1. Depois vi o cordeiro abrir o primeiro selo, e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: vem. Toda a criação grita com voz de trovão. Dê uma olhada agora no capítulo 10, versículos de 3 a 4. E começou a clamar em alta voz como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões ressoaram. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que falaram os 7 trovões, e não o escrevas. De novo os trovões. E capítulo 14, versículo 2, aqui são os eleitos. Ouvia, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas e ao ribombar de potente trovão. Esse coro que eu ouvia era ainda semelhante a músicos tocando as suas cítaras. O que interessa aqui é o ribombar de potente trovão. Trata-se, portanto, de um coro imperioso, um coro, não digo ensurdecedor, porque tudo que procede de Deus e daqueles que já estão com Ele não prejudica, não faz mal, não irrita os ouvidos de quem quer que seja. Obviamente que só quem fica irritado com esse coro é o demônio, né? Então é preciso aqui, lá do Apocalipse, expurgar um pouco essa ideia. Não, mas o trovão aqui na terra
faz medo a gente. Se lá no céu eles cantam como um trovão, então é assustador. Não, não é assustador. Trata-se, lembrem-se de uma imagem. O livro do Apocalipse está repleto de simbolismos. Perfeitamente. Mas uma palavra ainda no versículo 6, eis que reina o Senhor, nosso Deus, o dominador. Reina o Senhor. Essa expressão aparece 3 vezes no Apocalipse. Aliás, já apareceu 3 vezes no Apocalipse. Vamos dar uma olhada. Capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Curioso como o autor do Apocalipse tem essa preocupação de assegurar, de insistir, de reiterar o caráter da realeza de Cristo. O rei da história é Cristo, não obstante o sofrimento. O rei da história é Jesus, malgrado a tentação. O rei da história é o Senhor Jesus, não obstante as guerras, a enfermidade e tudo aquilo que faz a humanidade chorar. Ele é o rei. O seu reinado é garantido, é uma verdade de fé, é algo absolutamente indiscutível. Veja o versículo 17 ainda, Apocalipse 11, 17. Graças te damos, Senhor, Deus dominador, que és e que eras, porque assumiste a plenitude do teu poder real. A realeza de Cristo, de novo aqui, é assegurada. Ele é o Senhor da história. O reinado é dele, o demônio não reina. O demônio nunca foi chamado de rei deste mundo. Como é que Jesus chama o demônio? Príncipe deste mundo. Príncipe. Príncipe não é rei. Se parece com rei. Príncipe não tem todos os poderes. Quem tem é o rei. Capítulo 12, versículo 10. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus. De novo essa ideia. Assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos que os acusaram dia e noite diante do nosso Deus. Eu penso, já estamos a 57 minutos, é hora de acabar esse nosso encontro. Continuaremos o estudo fascinante do capítulo 19 no próximo encontro, se Deus quiser.